Você tá? Opa. A paz do Senhor a todos. A paz do Senhor. Estamos ao vivo? Estamos ao vivo. Ótimo. Demorou um pouquinho, mas voltou. Okay. Então estamos aqui mais uma vez para nossa live, né? De todos os sábados. E ao meu lado eu, Moisés, ao meu lado meu irmão Marcos. E vamos abordar o tema... Quem é Deus e como conhecê-lo? Como que a gente pode fazer para se aproximar, né, desse ser supremo, né? Algumas estratégias, algumas dicas que a Bíblia nos dá para a gente poder conhecer um pouquinho desse Deus maravilhoso, né? Deus tão bom, né, e misericordioso, né? Deus é bom. Amém. Amém. E nós vamos ler no livro de texto oficial. Vamos ler no livro de Deuteronômio, né? Deuteronômio mesmo? Capítulo 6. Aqui no 6. O nosso Deus no hebraico a gente lê Devarim. Se revelando. A gente lê Devarim. Pode ler, Marcão. Capítulo 6. Deuteronômio 6. No livro 6 até o versículo 10 tá bom, né? Né? Vamos ler até o versículo 10. Deuteronômio 6, um deles. Vamos lá. Esses são os mandamentos, Deuteronômio capítulo 6, do 1 ao 10. Versículo 1 ao versículo 10. Esses, pois, são os mandamentos, os estatutos e juízos que mandou o Senhor vosso Deus, que se vos ensinar, para que os fizesseis na terra que passais a possuir. Para que temais ao Senhor, seu Deus, e guarde todos os seus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno, tu e teus filhos e os filhos dos teus filhos, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, Israel, atende-os e guardem, para que bem te suceda, e muitos te multiplique, como se disse o Senhor, vosso Deus e os Deus dos teus pais, na terra que emana leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás os teus filhos, e deles falarás assentados na tua casa, e andando pelo... Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que jurou a teus pais Abraão, Isaque e Jacó, te darei, onde há grandes e boas cidades que tu não edificastes. Amém? Tem um complemento, né? Vai ter um complemento aqui, ó. Até o 12 para finalizar, para dar e casas cheias de todo bem que tu não enchestes, e poços cavados que tu não cavastes, e vinhas e olivais que tu não plantastes. E quando comeres e te fartares, guarda-te e que te não esqueças do Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa de servidão. Isso aí. Amém? É isso, né? Isso aí. E aqui a gente tem um complemento falando assim, ó, e o Senhor teu Deus temerás. Servirás, pelo seu nome jurarás. É isso aí. Então a gente vê aqui, eu gosto desse texto aqui, porque ele mostra muito da benignidade de Deus, né? Da benevolência de Deus. A gente assim, beber dos poços que nós não cavamos, comer da terra que a gente não plantou, é o que o Senhor tem. Então ele tira, é o Deus, aquele Deus que tira do ímpio para dar para o santo, né? A gente vê os judeus, né, com aquele negócio na testa. Tirou desse texto aqui. Isso, com o negocinho na mão. Na mão aqui, agarrada aqui na mão, a gente desse texto aqui. Não, isso aí. E também no da porta, que é o... A Torá. Como chama? Não, é um Torá, mas eles falam... Esqueci o nome, mas eu vou lembrar. E assim, eu durante muitos anos nós trabalhamos na Filon Confecções lá, que era de judeus. E todas as portas, né? Tinha. Os umbrais da porta. Porque eles tirou desse texto aqui. Uma caixinha de acrílico assim, você vê que tem um pergaminhozinho lá dentro. E esse texto aqui no versículo 4, que é o versículo... chave, né, para nós, né, no versículo de hoje, é um dos versículos mais importantes
Deus. Essa oração que eles fazem todos os dias, de manhã e de noite. Ouve Israel, Ouve o Israel, Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. É o chamar Israel. O chamar Israel. Então ele é um versículo que ele ouve, que eles repetem quando acorda, quando se levanta e quando vão dormir. É muito importante para eles ver esse versículo aqui. Ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é um único Senhor, né? Então aqui está todo o conhecimento dos hebreus, né? Quando a gente fala assim que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, porque não tem outro, é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, então, não é 3 deuses, é um Deus só. Eles estão se referindo ao mesmo Deus. Ao único Deus. Então a religião monoteísta, né? Monoteísta, que é um único Deus, né? Abraão ele conhecia vários deuses, Abraão, né? Mas o Deus que ele adotou como seu Deus era esse Deus aqui. Tá vendo esse barulhinho? Assim. Esse barulho chato? É a gata ali, ó. Ela ficou o dia inteiro com esse negócio aí, ela nem chum. Agora que ela tem que ficar quieta, ela tá batendo. Então, aí a gente vê que Deus é um. Como eu vou conhecer Deus? Um único Deus. Não tem outro. Agora, a gente vê aqui, logo no primeiro versículo no livro de Gênesis, né, um versículo bem conhecido, no princípio criou Deus, o céu e a terra. A gente vê aqui como ele se apresenta no livro de Gênesis. Ele se apresenta no primeiro versículo. Você quer conhecer Deus? Primeiro versículo da Bíblia, né? Sabendo que nós temos, existe um Deus. No princípio criou Deus. Ele revela-se como o quê? Criador. Como o Criador. Ele é o criador de tudo. Isso aí. Às vezes a pessoa quer falar assim: ah, mas eu posso criar. Se Deus criou o homem, também eu posso criar o homem. No caso da clonagem, né? Eu criar o homem. Criar o homem, né? Aí beleza. Aí Deus fala pro homem assim: beleza, cria. Aí um vai pegar o barrinho, as coisas que Deus fez, e fala assim: não, com as suas coisas, é meu. Não cria do nada. Não cria do nada igual. Esse que é o problema. Esse que é o problema. Então, não tem outro. Os caras tentaram, alguns anos atrás, eles fizeram um experimento e com raios, né, com energia lá e eletricidade, algumas coisas, eles pegaram e criaram vida. Sim. Você lembra desse caso? Você chegou a ler esse caso? Não segui, mas eu vi aí, comentário por cima. Não posso falar o que eu li, porque... aí a mídia adorou, né? Os cientistas criaram vida, não sei o que. Aí um dos pesquisadores vai e fala assim: peraí, a gente não criou vida do nada. Nós pegamos os elementos químicos já existem e fizemos o quê? Colocamos ali um aditivo para poder fazer vida. A gente não criou vida do nada. Aquilo que a Bíblia fala que Deus fez, a gente não conseguiu reproduzir ainda. Falou ainda assim, né? Mas tudo bem. Depende dele. Mas assim, ele fala assim: peraí, que não é por aí não. Talvez ele tivesse algum pouquinho de temor de Deus, né? E a gente sabe que Deus não divide sua glória, né? Então as pessoas às vezes arrumam problema pra si de bobeira, né? Então, né? Então, tipo assim, ó, a gente sabe que muitos acreditam na teoria do Big Bang, né? Que houve o Big Bang, papapá, e criou tudo, papapá, que Deus não criou nada. Mas aí tem aquela questão: quem acionou o Big Bang? Não, mas... Quem acionou o Big Bang? Aí, assim, ó, mesmo que venha realmente existir o Big Bang. Então, tem um monte, isso é bem discutível, tem muitos canais no YouTube, se você tiver interesse em respeito disso, as pessoas que elas refutam o Big Bang, né? Tem muita informação, mas assim, em termos leigos, assim, a gente pode falar o seguinte: existe uma lei universal, que é a lei da termodinâmica. É uma lei universal, a ciência toda conhece essa lei. O que essa lei diz? Essa lei diz que tudo parte do organizado para o desorganizado. Isso significa que tudo que é novo se deteriora. Tudo que já foi novo um dia, ele vai
envelhecer e vai se deteriorar. Não vai ficar eterno, né? Então, em algum momento na linha do tempo ela vai se deteriorar. A lei da termodinâmica ela fala isso. E o Big Bang ele é contra isso. Como é que uma coisa Nova vai surgir do nada? do nada. Não é verdade? Tem uma analogia muito interessante que diz assim: você crê no Big Bang é a mesma coisa que você crê que você entrou aqui dentro, beleza? Você entrou aqui na minha casa, aqui, passou aqui pela sala, aqui, veio aqui, chegou aqui na cozinha e tem um bolo confeitado aqui em cima da mesa. O que você define? Se você vê o bolo aqui em cima da mesa, o que você deduz? Que alguém fez esse bolo. Alguém fez esse bolo. Ou eu comprei, né? Mas alguém fez o bolo. Alguém fez o bolo e colocou o bolo naquela posição. Você crê no Big Bang é você crer mais ou menos o seguinte: passou um carro aqui na rua, uma criança jogando bola, ela foi e correu para pegar a bola na frente do carro. Esse carro, para desviar, desviou e saiu capotando. Só que esse carro era de uma confeitaria. E ali dentro tinha bolo, farinha, ovo, não sei o que, não sei o que. E aí, nisso daí, o que aconteceu? O carro começou a capotar e os ovos quebraram, a farinha se rasgou e misturou tudo ali, fez aquela massa. Aí o fermento caiu na quantidade adequada e foi mexendo e bagunçou e mexeu tudo. Daqui a pouco o carro explodiu, pum, e assou o bolo. Aquele recipiente ali caiu dentro de um recipiente perfeitamente moldado, caiu ali, explodiu, não sei o que. E aí com a explosão também, todas as partes de decoração do bolo lá, com toda a parte decorativa, que você faz aqueles piquinhos de confeiteiro e tudo mais, o chantilly, não sei o que, os pedacinhos de morango, tudo caiu perfeitamente ali em cima do bolo. É possível. E aí o bolo veio, bateu aqui na parede, caiu aqui e ficou perfeitamente caído. Você olhar para o ser humano, não precisa... olha só para os nossos olhos, como é que ele funciona. Toda aquela... Tua estrutura. A estrutura ótica, tudo aqueles detalhes importantes, todo o mecanismo que faz um olho funcionar. Só isso, não precisa nem olhar o resto do corpo humano. É você falar, você acreditar que aconteceu isso, bateu na parede, a minha janela estava aberta e o bolo caiu aqui perfeitamente montado. A gente olhar para a complexidade da vida, é impossível você falar assim. Que aconteceu tudo isso, né? Aconteceu dessa forma. Da explosão. Dessa forma, né? Não tem como uma coisa desorganizada se organizar. Tem como um organizado se desorganizar. Então a própria lei do Big Bang ela já é totalmente contraditória. Não se sustenta. Outra coisa, tem uma coisa interessante, né, com relação à obra de Deus. Mesmo que houve realmente uma explosão e aconteceu tudo isso que a gente vê nos dias de hoje, teve alguém que assinou essa explosão? Teve algum ser? Sim, não, mesmo que, né? Eu não creio, né? Eles poderiam falar que né? A pessoa que vai acreditar nessa teoria, a pessoa pode falar. É que assim, as pessoas elas se vestem da polpa, sabe, para contar essa balela que as pessoas acreditam. Eu já li um livro, né, a respeito da criação, né? Da criação não, da teoria da evolução. Sim. Que é uma teoria. Mas até um nome é equivocado, porque para alguma coisa ser chamada teoria, é necessário que isso seja aprofundado. Não somente aprofundado e estudado, mas seja reproduzível em laboratório. Então tudo que você pode chamar de teoria é uma coisa, uma tese que você pega de alguém que elaborou essa tese, traz para um laboratório e consegue fazer o quê? Uma reprodução. Reproduzir aquilo. A teoria, por exemplo, das placas tectônicas, a teoria das hidroplacas, tudo teorias ligadas à criação, tá? Criacionismo. A teoria até mesmo você pegar assim, falar assim, essas teorias mais modernas que o povo fala do formato da Terra e tudo mais, são coisas que você consegue trazer para um laboratório e fazer alguns experimentos e falar assim, nesse modelo dá certo, naquele modelo não dá certo. Então assim, Marcos, tenta pegar 1 metro cúbico e colocar em 1 centímetro cúbico de qualquer elemento. Ar, pode ser ar. Tenta pega assim, vamos pegar a terra. A terra pode ter, se o ar se comprima, você até consiga. Mas pega 1 metro de terra e coloca em 1 centímetro cúbico. Pega 1 metro cúbico de terra e coloca dentro de 1 centímetro cúbico. Vê se você consegue. É impossível, né? Agora, sabe o que a teoria do Big Bang fala? Que o universo estava numa casca de nós.
um negocinho desse tamanho, virou tudo. E você olhando a teoria desses caras, que acreditam na teoria do Big Bang, o universo é infinito. Então como é que tudo poderia estar dentro de uma casca de nós? É uma coisa assim tão absurda, é inconcebível, gente. É inconcebível. É que a gente como leigos, a gente da polpa, não sei o que, isso aqui, que você fala, nossa, pessoa muito estudada, muito inteligente, não sei o que. Mas olha que absurdo. Entendeu? Quando você vai parar para ver as pessoas que também estudam, também são inteligentes e que avaliam e contrapõem esses casos, fica tudo. Cai tudo por terra. Você vê que o quão sábio, o quão loucos são esses sábios, né? Para poder falar umas coisas dessas assim. Aí, independente do que a gente leia. Aqui na verdade, as pessoas que falam assim, realmente a pessoa tem uma pompa, né? E tem uma boa lábia, né? Para poder levar as pessoas ao engano, né? A gente não quer. Contra as coisas que a gente. Qual que é a nossa dificuldade, gente? A gente não consegue ver além. A gente, por exemplo, está nós estamos muito presos numa caixinha a microambientes, sabe? Por exemplo, a grande maioria das pessoas não tem hábito de viajar, né? Poxa, uma pessoa que nunca andou de avião, a pessoa não tem ideia de como que é grande o mundo, gente. Né? A gente vem aqui, por exemplo, você vem eu sou do lado do Monte do Cocaia. Então a gente vem aqui no Monte do Cocaia, quando a gente sobe lá no topo, bem na parte mais alta do Monte do Cocaia aqui, você olha assim, você não vê o fim da Terra. É muito grande, é muito grande. Imagina quando você está tipo, a 5 mil metros de altura, que é mais andando de avião, né? Que aí você vê assim, você não vê o fim da Terra. Não vê. A Terra é muito grande. É pra gente ver o quão grande é Deus, né? O quão grande ele E a gente vê um Deus que fez tudo isso com as próprias mãos. Né? A gente começa a falar assim, meu Deus, olha o Deus que eu sirvo, olha o tamanho do Deus que eu sirvo. E a gente fica preocupado com os problemas que tem na sua rua, no seu serviço, na sua casa, pensando que o mundo é só isso. E o mundo não é só isso. O mundo é gigantesco. Agora, como conhecer Deus assim, né? E a gente acha. É que nem aquele negócio daquela criança, né, que fala assim, que tamanho que é Deus? Tamanho Deus é o tamanho da casa? Não, Deus é maior que a casa. Ai, Deus é tamanho do seu bairro? Não, Deus é maior do que o tamanho do bairro. Tamanho da sua cidade? Deus é maior. Aí, tamanho do mundo? Não, Deus é maior que o universo, então Deus, seu Deus? Meu Deus é... Mas sabe o mais interessante, professor? É que ele cabe no meu coração. Aí a pessoa ainda endoida, né? Ainda, né? Como é que um Deus pode se fazer tão tudo grande isso e caber dentro de um coração da pessoa? E como é que um Deus tão grande que as pessoas... Quer dizer, eu particularmente não vejo a criação da forma que muitas pessoas veem, né? De bilhões de anos-luz. Eu tenho outro tipo de teorias, Mas ainda assim é muito grande, né? E tá tudo na mão dele. Até aquilo que a gente não tá vendo. Na Bíblia expõe claramente que é assim, né? Alegórica. Que o céu é o seu trono. Sim. E a terra é o cabelo dos seus pés. Então por aí a gente vê a imensidão. O tamanho dele. De nosso Deus, né? E fato nós somos como formigas, né? Diante dos seus olhos, né? Como pó. É muita, né? É como se aqui fosse realmente nós estivéssemos numa bandeja diante dele, à mercê dele, e ele está observando tudo. E assim, a gente fica meio na paranoia assim, porque a gente fala assim, Deus é aquele que conhece os corações. Aí você fica, puxa, a gente tem tantos pensamentos, tantas pessoas. Às vezes eu sou uma pessoa que fico observando muito o comportamento das pessoas, né? E eu fico assim, aí eu fico olhando as pessoas, o vai e vem das pessoas indo, pessoa vindo, cada um com suas vidas, cada um com seus problemas. Muitos falando com Deus ali, né? Maior que o outro, pensando a mãe pensando no filho, o pai pensando na casa, na conta da casa, os filhos pensando no namorado, na namorada, né? Trágico. A pessoa procurando um emprego, procurando isso, procurando aquilo, todo mundo pensando um monte de coisa. E existe um ser que sabe o que cada um está pensando. Isso é ao mesmo magnífico, tempo. Né? Isso é magnífico, né? E a gente vê, é interessante que a gente vê assim, né? E a Bíblia falando, né? E lembrou-se Deus de fulano. E lembrou-se Deus de fulano. Então a gente vê que Deus... Quer dizer que a pessoa está esquecida? Não significa isso. Isso significa que eventualmente ele vai agir particularmente de uma maneira efetiva na vida. Porque ele criou tudo para funcionar tudo perfeitamente. Né?
forma que Deus criou as coisas, o ecossistema, né? A cadeia de relacionamentos de nós com o meio ambiente, as interações até entre seres humanos, era para ser tudo perfeito. O diabo que foi ali, colocou o dedo e estragou tudo. Bagunçou a história. O homem aceitou, né? Aceitou. Sim, mas foi ali e colocou o dedo. Porque se não fosse assim, imagina, era para estar tudo perfeito. É tudo perfeito. Tudo Adão e Eva, né? Adão e Eva. Tudo perfeito. Não, nós também, né? Porque você falou, crescer e multiplicar. Então, porque a partir de Adão e Eva, né? Sim. Era pra tudo. Mas assim, tipo, antes da queda, né? O que estava vivendo os dois antes da queda. Isso. Né? Tipo Adão e Eva. E nós vivíamos uma vida tranquila, sossegada, sem problemas. Sem problemas. Sem malícia, sem maldade. Sem malícia, maldade. Sem precisar trabalhar. Sem precisar trabalhar. Só pegando tem as músicas do Racionais, sem fome, pegando as frutas do carro. É porque a função de Adão realmente era para cuidar daquilo que ele não plantou. Zelador. Era para viver isso. Cuidar daquilo que ele não plantou. Era para viver o que a gente estava vendo nessa palavra. Né? Então aqui a gente vê Deus restabelecendo o projeto, né? O projeto dele com o povo. Né? Mas aí o povo, de novo, não quis saber muito do que Deus tinha para eles. Complicado. E a gente vê a história, por exemplo, a gente vê uns detalhes, quando a gente vem, por exemplo, em Êxodo, capítulo de número 20, que a gente vê, ainda falando sobre a magnitude de Deus, né? Que a gente vê aqui, ó, nos 10 mandamentos, Deus fala o seguinte, ó, e falou Deus todas essas palavras dizendo: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Não terá outros deuses diante de mim. Ouve, Israel. O Senhor é o único Deus. Então é assim. E ele dá complemento. Ó, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas apas, nem debaixo da terra. Não te encurvarás a elas e nem a servirás, porque eu, Senhor, teu Deus, sou um Deus zeloso. E outra vez, tem versões que fala ciumento, né? Então você vê que Deus é um Deus que ele cuida da gente. Ele tá ali, ó, tô de olho em vocês. Ele não tira o olho da gente, né? E aquele negócio que a gente tá falando, ele sabe o cabide de cada um, o que tá acontecendo com cada um que clama por ele tá ali, de prontidão para atender. Não é verdade? Agora a gente sabe que o Deus ele é único, né? Então por isso que realmente ele tem horror, pavor, ele não gosta, ele fica muito irado quando alguém o substitui por algum ser criado por ele. Tipo, a gente já falou sobre idolatria, né? Falamos em lives passadas, né? O pessoal vai lá, corta a lenha do bosque, faz a fogueira e o que sobra faz um Deus para eles adorarem. A árvore que ele cortou. A gente vê vários depoimentos de pessoas, né, que realmente foram de uma outra religião, né? E que tiveram experiências horríveis, né? Assim, sonhos, visões horríveis, né? E depois, mas às vezes a pessoa tem esses sonhos horríveis e não busca saber, né? O caminho correto, né? E quando Jesus Cristo fala assim, eu sou o caminho. Na verdade, a Bíblia deu a dica. Já deu a dica, né? Você não precisa você ficar procurando, se perdendo em outros caminhos, sendo que o caminho já foi indicado, né? É a mesma coisa que você tá no trânsito, né? No trânsito, perdido na meio da estrada, né? E você vê uma pessoa que é da redondeza e pergunta a pessoa, fala, como eu vou chegar, como eu faço para chegar em tal lugar? Você está perdido, né? E a pessoa te indica, ela fala assim, vai reto por aqui que você vai chegar lá. Anda 1 quilômetro e vai chegar lá, certeza. Aí você, não, acho que eu vou vir aqui porque eu não confiei naquela pessoa que falou, poxa, Jesus falou assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, então não tem outro caminho, é aquele caminho e pronto, acabou. Você já leu o Peregrino? Já. É a mesma coisa. Aí tipo assim, a pessoa quer buscar outros caminhos que não condiz, né? Que não condiz, né? Se for assim, eu sou o caminho, não tem outro. É aquele caminho que nós temos que seguir. É complicado, né? Pessoal, é complicado. Agora, como conhecer Deus, né? Como conhecer? Ele já se revela, né? Ele se revelou como um criador, se revelou no Salmo 46, se não me engano, no Salmo 46, ele se revelou como um socorro bem presente na hora da angústia. Certo? Então, tipo assim, se está passando por uma angústia, ele é o socorro bem presente. Às vezes a pessoa tem a angústia também, né? Que é um sentimento. Pode ser de diversos sentimentos. Você tem uma angústia de alguma coisa que eu não tenha, mas é uma angústia que
tá te afligindo. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Né? Aqui no livro de Gênesis mesmo, no primeiro versículo, né? O primeiro versículo, que ele revela como Criador, né? E também se revela como Deus. Né? No princípio criou Deus. Ele se revela como Deus. Então, se ele se revela como Deus, ele pode todas as coisas. Ok? Os céus e a terra. No versículo 2, ele fala: a terra era sem forma e vazia. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus movia sobre a face das águas. E no versículo 3 ele fala: haja luz. Ele se revela como luz. Jesus disse o quê? Eu sou a luz do mundo. Se está em trevas, Jesus é a luz para a tua vida. Deus é a luz para a tua vida. No versículo 4, e viu Deus que era bom a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz de dia e as trevas de noite. Fez separações. É um Deus que divide, separa o que está, né, desorganizado. Lembrando que o significado da palavra santo é separado, né? É separado, santo, né? Beleza? No versículo 6, disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e a separação entre as águas e água, entre o céu, né? E a terra. Que esse é o meu entendimento do universo. Eu entendo que o universo é assim. Eu levo isso aqui não como uma alegoria, eu levo isso aqui como realidade. Que Deus ele separou as águas das águas. As águas das águas. As águas que estariam em cima do céu, as águas que estão embaixo do céu. Então, a pessoa que quer saber o entendimento que eu tenho do nosso ecossistema, do nosso universo, esse é o entendimento que eu tenho. Que é o entendimento hebraico antigo, né? Que eles têm até um Sheol embaixo. Já viu esse mapa deles? Já. Tem o Sheol. Aquilo ali é o que eu creio, aquilo ali. Pelas coisas que eu observo e que eu creio da palavra, né? Então, esses chroma key que o pessoal faz aí, essas coisas aqui, essas imagens feitas de computador aí, não acredito muito nisso não. Com muita falha. Porque um dia a gente pode pegar só as falhas para falar. Você viu as falhas já? Os vídeos das falhas? Tem muitas coisas que põe você para pensar. Você fala, peraí, né? Então. O homem é um ser pensante, né? Bom. O homem é por isso que existem muitos livros, né? Não há limite para ter livros. E assim, com o advento da internet, a gente começou a ter algumas informações que a gente antigamente nunca chegaria ao nosso conhecimento. Então hoje em dia a gente tem só enganado quem quer. Mas beleza. E agora, como conhecer Deus? Como? Esse é o grande mistério. Como que a gente vai fazer? Se a palavra diz que ele se revela para nós, né? E aí, o que a gente pode fazer para que esse Deus se revele para nós? Ou para reconhecer que ele está se revelando para nós e falar, opa, aqui esse é Deus. Porque a gente vê no livro de João, né? Assim como no livro de Gênesis e no livro de João, né? Eles começam igual, né? No princípio criou Deus. No princípio era o verbo, né? Então a gente vê assim que veio para os seus. E os seus não receberam. Os seus não reconheceram. E está falando de quem ali? Está falando de quem ali, né? Essa que é a questão. Muita gente fica em dúvida com isso daí. João está escrevendo isso aqui. Quem é os seus que a Bíblia está falando ali que não reconheceram? Né? Para que todos quanto reconheceram fossem feitos filhos de Deus. Com quem que ele está falando ali? Então muitas pessoas ficam em dúvida ali. Para quem está sendo direcionada essa palavra de João? Que eu acho que aí cabe aqui a gente esclarecer. É o capítulo 1, né? Versículo 18, tá um pouquinho antes. Não é o versículo 4? É o versículo 4. Bem no iniciozinho ali. Não. Aí É João mesmo. Quer ver? Que no 18 que eu falo assim, ó. Que Deus nunca foi visto por alguém, o filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Então, assim, como conhecer Deus, né? A gente vê o que Jesus falou para Filipe, né?
É no versículo 11, tá? Tem que estar tanto tempo convosco que não me reconhecesse? Aham. Né? É no versículo 11. Aí fala assim, ó. Eu vou ler até o... Porque É bom ler esse tudo. texto aqui é um texto muito maravilhoso, muito revelador, revelador, né? é verdade. É porque, tipo assim, Jesus, né? Ele veio realmente para trazer, para levar os homens a Deus, ao conhecimento de Deus, ao poder do conhecimento pleno Sim. de Deus. A revelação maior de Deus é Jesus. E aqui a gente entende a importância de João Batista. Sim. Né? Que ele veio para endireitar as veredas, né? E preparar o coração daquele povo para receber Jesus. Para receber o Cristo. Aí, a ponto dele dizer assim, ó, depois de mim virá um mais poderoso que eu, do qual não sou digno de atar as sandálias dos pés. Né? Muitos judeus que não creem em Yeshua como o Mashiach, como o ungido que havia de vir, muitos judeus falam a respeito dessa situação, que os antigos não receberam ele. Por que eu deveria receber? Porque eles dão muito assim crédito nos anciões. Os anciões falou, então vamos, né? Mas aí fala, né? No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele. Mas quem fez o céu e a terra? Foi Deus. Mas foram feitas por ele. Ele quem? Deus. E sem ele, nada que foi feito se fez. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz. A luz aqui. Dos homens. Criador, a luz. Os mesmos elementos. Os mesmos elementos. E o João ele era judeu, e a Bíblia fala que ele era um judeu zeloso. Então, tipo assim, ele cumpria todos os mandamentos da lei. Ele conhecia a lei como todo judeu conhece, né? Nele estava a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas. As trevas aqui, como tem lá no... É como eu li, né? E as trevas não compreenderam. Houve um homem enviado de Deus cujo nome era João. Este veio para dar testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem nele. Por ele. É por ele. Não era luz. Não era ele a luz. Não era a luz? O João. O João. Não está falando do Cristo, está falando do João. Mas veio para testificar da luz, para testemunho da luz, para confirmar a luz, né? Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todos os homens que vêm ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o seu, que era seu, e os seus não receberam, mas todos quanto receberam deram-lhes o poder de serem feitos. Não é chamados, é feitos. Filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, mas da vontade do varão. Nem da vontade do varão, mas da vontade de Deus. A gente vê aqui, né, que todos os elementos que tem lá logo no começo, no livro de Gênesis, está logo no começo do livro de João. Que João era um zeloso judeu, né? Complemento aqui? E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João testificou dele e o chamou dizendo: este era aquele que eu dizia, o que vem depois de mim antes de mim, porque foi primeiro do que eu, e todos nós recebemos também da sua plenitude
com graça sobre graça. Porque a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém, mas o Filho unigênito que está no céu, no seio do Pai, este o fez conhecer. Vendo aqui? Então, quer conhecer Deus? Conhecer Jesus. Conhecer Jesus, no capítulo 14 e no versículo de João também. No capítulo de João, no capítulo 14, né? Que Filipe fala assim, Filipe, há tanto tempo estou convosco. Não conheci isso. E não conheci, tu me diz, mostra um pai. Quem vê ao pai, vê a mim. Então, tipo assim, você quer conhecer a Deus? Tem que conhecer Jesus. Tem que conhecer Jesus, tem que passar por Jesus. Porque é o único caminho, a única verdade, a única vida que existe no... Exatamente. Beleza, Moisés? É isso aí. Então, assim, o grande mistério é, quer conhecer Deus? Tem que conhecer Jesus. Não existe outra forma. É só? É isso aí. É só. O grande foco ali é isso. Né? Pra gente saber que, como que a gente faz para conhecer a Deus? Tem que conhecer Jesus. Não tem jeito. Né? E para a gente se aproximar de Deus, a gente tem algumas coisas que a gente tem que... Alguns caminhos a seguir, né? Existem condições, né? São condições que a gente tem que cumprir para poder... Porque a gente tem que... a maioria de nós não consegue entender muito sobre santidade, né? E sem santidade ninguém vai ver a Deus. Né? Então a gente tem umas condições, então a gente tem que abrir mão, abnegar de algumas coisas, sabe assim, abrir mão mesmo de algumas coisas, porque senão... A semana passada a gente falou do Salmo 15, né? Lembra do Salmo 15? Sim. Então ali fala umas coisas bem básicas, mas umas coisas que, assim, tipo assim, vai levar o homem à salvação, né? Vai levar o homem à estatura de varão perfeito. Porque assim, ó, quando a gente vem aqui em Mateus, ó, capítulo número 7, versículo de 1021, ele fala assim, ó, nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz o quê? A vontade do meu Pai, que está nos céus. Então assim, a gente tem que fazer a vontade de Deus, né? E aí ele fala assim, qual que é a vontade de Deus? Quando a gente fala para Lucas, tem uma coisa interessante lá em Lucas, que aí você fica assim, poxa, para mim conhecer a Deus, entrar lá, né? A gente tem que fazer a vontade de Deus, tá? Mas eu não sei qual que é a vontade de Deus. O que Deus quer de mim? O que Deus quer de mim? Deus, o que o Senhor quer de mim? E aí a gente vê aqui, ó. Vamos ver se eu acho aqui. Quer ver, ó? Deixa eu ver se é aqui mesmo. Tá, beleza. Bem-aventurança. Ah, não, espera, bem-aventurança mais pra frente. É aqui, ó. Ai, meu Deus do céu. Cadê? Qual que é a vontade de Deus? A vontade de Deus é essa, que criais naquele que te enviou. Lembra o que você está falando? Ah, mas eu estou no livro errado. Pra cá. Tem um texto aqui do Jovem Rico, né? Pode ler. Eu vou ler aqui enquanto do Jovem Rico. É muito interessante, porque esse Jovem Rico aqui, ele também era judeu, ele conhecia as coisas de Deus. Sim. Ele conhecia. Aí ele falou assim, Senhor, o que ele fazer para dar vida eterna? E Jesus disse assim, ó. Jesus disse, por que me chama... ele fala assim, bom mestre, o que farei para dar a vida eterna? E Jesus disse, por que me chamas bom? Ninguém é bom senão quem é Deus. Né? Tu sabes os mandamentos? Aí ele falou assim, isso aí eu sei desde pequenininho. Pequenininho. Eu cresci com isso. Né? Aí ele falou assim, ó, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, disse-lhe, mestre, tudo isso guardo desde a minha mocidade, desde pequenininho, desde pequenininho eu guardo tudo, então eu estou salvo. Jesus, olhando para ele,
A Bíblia fala assim, no livro de Marcos, no capítulo 10, no versículo 21, e Jesus, olhando para ele, o amou. Por quê? Porque ele declarou: Senhor, eu faço isso desde pequenininho. Uhum. Ele falou assim: eu te amo. Faz a vontade do meu pai. É dos meus. Jesus, olhando para ele, o amou. Ele disse: como? Falta de alguma coisa. Ainda lhe falta uma coisa. Ele amou e disse: falta alguma coisa, né? Falta-te uma coisa. Poxa vida, né? Ele falou isso não falou com ódio, com raiva, ele falou com amor, né? Para que a pessoa venha a cair em si, né? Sim. A cair em si. Porque Jesus conhecia o coração dele. Então, você imagina, provavelmente ele chegou muito bem vestido, falando muito bem. Então, já na cara, mesmo que Jesus não fosse ungido, né, e tivesse toda a virtude de Deus, da forma que Deus, ele viu, estava todo mundo vendo que aquele rapaz era rico. Né? Ele não veio como disfarçado de pobre de Bartimeu, né? Entendeu? Só jogando a capa cheia de terra de si. Né? Então, Jesus sabia que ele tinha dinheiro. E falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Jesus realmente ele queria que aquele rapaz que seguisse ele. Mas aí, quando Jesus declarou isso aqui para ele, a Bíblia, aí, continuando aqui no versículo 22, fala assim: ó, mas ele, contrariado com essas palavras, retirou-se, triste, porque possuía muitas propriedades. A pessoa tem que fazer de tudo. De tudo? É doído. Mas, tipo assim, era obrigado a fazer de tudo? Não era, mas Jesus estava provando o coração dele. Provando o coração dele. Realmente provando o coração dele. Ele não precisava fazer, mas Deus queria mostrar, né? Para todo mundo. Mas aí o texto fala que Jesus mandou ele fazer de tudo. Não, sim, mas se ele tivesse o coração já quebrantado, não avarento, né? Quebrantado. Porque, tipo assim, ele queria só uma receita. A receita para da vida eterna. Ele queria receita. E Deus deu a receita para ele. Sim. Jesus deu a receita para ele e adicionou mais coisa. Eu falei assim: ó, peraí, eu já fiz tudo isso aí, então eu te amo. Tá faltando isso pra mim. Mas tá faltando isso aqui. Cadê? Cadê que ele fez? Entendeu? Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão difícil entrarão no reino do céu, no reino de Deus, os que têm riquezas. Agora, é pecado ser rico? Não, de maneira nenhuma. Porque o único pecado aqui é o pecado da avareza. Você está agarrado ao seu coração, né? Onde está o seu coração, está seu tesouro. Né? Tá falando. Aqui, ó, por exemplo, que eu estava falando lá, né? Fica em João, capítulo número 6. Não é Lucas, é João, capítulo número 6. Fala assim, ó. Versículo número 28, fala assim, ó. E disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Olha a pergunta. Né? A gente tem que fazer o quê? A vontade de Deus, né? Que faz, porque as obras também fazem parte dele. Jesus respondeu e disse: a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. Então a gente crendo nas palavras de Jesus, crendo em Cristo, a gente está fazendo o quê? A obra de Deus. E aí tem um complemento daqui, fala assim, ó, e tudo que o Pai, vamos pegar aqui, o versículo de número 38, fala assim, ó, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E aí Jesus ensina qual que é a vontade. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que eu o ressuscite no último dia. Então, todo aquele que está fazendo a vontade de Deus, as obras dele, né, vai crer em Cristo e no que ele ensinou. Então, a única forma da gente chegar ao Pai, novamente a palavra de Deus diz o quê? Nos joga novamente para Cristo. Então, por mais que você tente arrumar, vou praticar esmolas, eu vou guardar os mandamentos, eu vou fazer não sei o que, não sei o que, não sei o que. Olha o que aconteceu com o jovem rico. Ele tinha que vender tudo que tinha, mas não era só isso. Vai, vende tudo que você tem e me segue. Então o lance aí não é você vender tudo que você tem, mas seguir a Cristo.
A garantia da salvação não é que ele fosse vender tudo que ele tinha. Ainda que ele não vendesse tudo que tinha, mas o fundamental era o quê? Seguir a Cristo. E essa que é a lição para essa noite. Se a gente quiser ver a Deus, é necessário que nós sigamos a Cristo. Esse é o grande lance. Né? A forma da gente conhecer a Deus não tem outra forma. Somente apenas através de Jesus Cristo. Qualquer um, olha, observe, qualquer um que diz que conhece a Deus e dá um bypass, né, que nem o pessoal fala, né? Não passa por Jesus Cristo, desconfie. E tá assim, ó, de religião grande por aí que deixou Jesus Cristo de lado. É, tem gente que até então, até ontem estava falando de Jesus. Hoje já esqueceram dele para poder. Jesus, né? Não precisa de Jesus, não. Você tem eu, que o cara fala. Jesus, por que Jesus não precisa? Eu aqui, ó. Vem comigo que é sucesso, o pessoal fala. É meio perigoso, né? Não é? São os caminhos meio perigosos, né? Nós temos que tomar cuidado, porque o diabo, o vosso adversário, anda ao redor, só querendo tragar. Buscando a quem possa tragar. Isso aí. Tem que tomar muito cuidado. Amém, irmãos? Amém? Por hoje é isso. Acho que a gente, né, deu para esclarecer um pouquinho, né? A estratégia é essa, chegar com Jesus. Todos os vídeos estão aonde, Marcos? No YouTube. Em que canal? Marcos Pereira Vieira. Aí você vai abrir lá, um rapaz de olho, rapaz de óculos escuro, lindo, muito maravilhoso. Que legaço de Deus, misericórdia de Deus. Aí vai lá, assiste os vídeos, encaminha para os seus amigos, seus parentes, seus entes queridos, para que todos possam ter um pouquinho mais de conhecimento. Deixe seus comentários, né? Deixe as dicas também. O Marcos vai ver lá que você está deixando seus comentáriozinhos lá, suas dicas. E aí até dá inspiração para a gente trazer novos temas, né? Ok. Amém? Ok. E que o Senhor venha te abençoar, que seja uma ótima semana para você. Estaremos aqui no próximo sábado, se Deus quiser, pode ser assim, Ele permitir, trazendo mais um tema para vocês. E vamos pegar um tema mais pimentado. Uau! Para a gente trazer um pouquinho de polêmica para as pessoas, que o povo gosta de polêmica, né? A gente trazer um negócio do assunto mais firme, assim, mais forte. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor levante seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Até mais.